TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Na edição de hoje do Jornal da Univates, lombadas eletrônicas desativadas em Lajeado. Professores de escolas passam por capacitação no período de férias dos alunos. SEIC Vale do Taquari reivindica a duplicação de trecho da BR-386 em frente à aldeia indígena. E o campus da Univates passa por melhorias e a instituição tem novidades nesse semestre. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Atenção. Boa noite. Boa noite. Estão abertas as inscrições para o concurso público para ingresso de 2.000 soldados na Brigada Militar. Foram publicados 2 editais, um para a contratação de 1.600 policiais militares que atuarão no policiamento ostensivo no Rio Grande do Sul e o segundo com 400 vagas para o Corpo de Bombeiros. São requisitos para as vagas nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos e máxima de 25, ensino médio completo ou equivalente, estar em dia com as obrigações eleitorais e possuir carteira nacional de habilitação na categoria B. O edital completo e mais informações podem ser conferidas no site brigadamilitar.rs.gov.br. Lombadas eletrônicas desativadas em Lajeado. O contrato com a empresa responsável pelos equipamentos terminou no final do ano passado. Veja na matéria quais os próximos passos para a reativação das lombadas. Alguns motoristas passam pelas lombadas eletrônicas sem reduzir a velocidade, mas isto tem um motivo. As 32 lombadas eletrônicas de Lajeado estão desativadas desde o início do ano, pois venceu o contrato com a COP. Uma nova licitação deve ser feita para um estudo técnico a fim de definir os locais onde elas permanecem e onde devem ser desinstaladas. Com o estudo técnico é possível fazer a nova licitação que vai definir a empresa responsável pelo sistema de lombadas eletrônicas na cidade. O processo de licitação deve estar saindo agora, porque nós já pedimos no início do ano, né, e todo aquele trâmite já deve ter sido cumprido. Eu acredito que o edital deve estar sendo levado a público, né, nos próximos dias. Aí eu acredito mais uns 30 dias nós vamos ter aí o estudo pronto, né, e já podemos encaminhar a licitação. A licitação do estudo prevê 37 lombadas e mais 4 semáforos. Porque o semáforo também, para ser instalado, ele precisa do estudo prévio, um estudo técnico prévio. Então nós já incorporamos nessa licitação de estudo técnico, além das 37 lombadas eletrônicas, mais 4 semáforos. E há possibilidade de redução desse número de lombadas na cidade? Com certeza, até nós estamos aproveitando esse interstício agora, que as lombadas vão ficar desligadas ou no módulo educativo, para ver, daqui a pouco a comunidade vai estar já consciente de que naquele trecho precisa andar na velocidade da via. Se isso acontecer, vai poupar ao município, né, de colocar uma lombada eletrônica, porque a lombada eletrônica tem custo para o município. Então, se os motoristas vierem a respeitar, e nós vamos ficar observando isso, a velocidade da via, naquele trecho nós já vamos não precisar mais colocar a lombada eletrônica. Mas, tomara que a gente precisasse colocar só 5, ou só 2, ou quem sabe nenhuma. Essa observação, agora que elas vão estar desligadas, vai nos permitir fazer. E aí nós vamos com muito mais segurança saber em quais os pontos estão sendo necessários e se são realmente necessários. Conforme o último contrato, cada lombada eletrônica custava para o município R$ 1.064. Somando as 32 unidades, isso representava um custo total de cerca de R$ 34 mil por mês para Lajeado. A prefeitura, em contrapartida, recebia os valores das multas geradas pelos equipamentos. Porém, conforme informações do Departamento de Trânsito, isso supria em torno de 15% dos custos pagos pelo aluguel dos equipamentos. Então o município sempre foi, as lombadas eletrônicas, o município sempre pagou para mantê-las em atividade.
A entrega dos carnês do IPTU de Lajeado está sendo feita pelos Correios. Entre as opções de desconto são oferecidos 15% para quem quitar o IPTU à vista até 28 de fevereiro, 7,5% para quem pagar até 31 de março e 5% para 30 de abril. Ainda existe a opção de pagar o imposto à vista até 30 de maio, mas sem desconto. E a seguir, mesmo no período de férias, professores passam por capacitação. Nós já voltamos. a Secretaria de Educação de Lajeado repassou material didático às escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental. São livros, brinquedos, fantasias e jogos a serem utilizados em sala de aula. O material é destinado a crianças de 2 a 5 anos. O investimento da Prefeitura é de R$ 280 mil. Os presidentes da Câmara Henrique Eduardo Alves e do Senado Renan Calheiros receberam hoje um caderno com assinaturas de mais de 2.600.000 pessoas que querem a redução de impostos sobre os medicamentos no país. O abaixo-assinado é resultado da campanha Sem Imposto Tem Remédio. O movimento, criado em outubro do ano passado pela Associação Brasileira de Rede de Farmácia e Drogaria, Abrafarma, e pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, tinha a pretensão inicial de 10 milhões de assinatura. A coleta dos nomes foi feita pela internet em listas distribuídas em 6.000 farmácias do país. Escolas investem na capacitação de professores durante o período de férias. No Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, de Lajeado, a semana está sendo de estudo e reflexão. A formação continuada deve se estender durante todo o ano letivo. Mais detalhes na matéria. As salas de aula ainda estão vazias, mas os professores estão a mil. Nessa época do ano, algumas escolas aproveitam para proporcionar momentos de reflexão e de capacitação de funcionários e professores. Com o objetivo principal, deixar o professor atualizado numa tendência de mercado, ou seja, hoje se fala muito em iniciar estudando desde pequeno e para sempre. Independente do tema maior e do objetivo maior, se é pessoal, se é de conhecimento, se é visando as tecnologias. Hoje a gente vive num mundo tão dinâmico que a gente não consegue, dentro de uma escola, não ter esse espaço para formação continuada. O que queremos atingir? Queremos atingir, sim, deixar o professor atualizado, deixar o professor em movimento e automaticamente isso refletir no nosso projeto de ensino e na atuação na sala de aula. A formação continuada ajuda a estabelecer a linha de atuação da escola. Ela abre vários viés, onde o professor acaba conquistando novos horizontes, mas ao mesmo tempo também faz com que todo o corpo de trabalho possa se focar dentro de uma mesma tendência e, se autoagregando valores e conhecimentos, se possa atingir os objetivos muito mais rápido e mais forte. E mais do que aprimorar conhecimentos, a Escola Gustavo Adolfo de Lajeado reservou um momento de reflexão. Do quanto nós somos exemplo em atitudes, palavras, gestos no dia a dia de uma escola. Todas as pessoas que trabalham aqui são educadores, nós acreditamos nisso. Então, pensando assim, a gente tem a certeza e a convicção de que o nosso profissional precisa estar bem para poder ser um profissional que consiga atender toda a demanda, todas as necessidades que hoje o mundo vem trazendo. Para o ano letivo, que começa na segunda-feira, a escola tem uma novidade: o livro didático digital. Os alunos ainda esse ano adquirem o livro físico, mas o livro também ele vem com uma senha e ele vai ser instalado, né? Todos os alunos terão isso e poderão trabalhar. Então, a gente vai estar fazendo a substituição de alguns materiais didáticos, não do livro, porque a nossa biblioteca até tem um objetivo muito grande de uma ampliação bem considerável nesse ano. Então, o livro literário, mas agora o livro de turma, né? Didático em si, a gente está passando pelo processo digital. E a seguir, BR-386. SIC Vale do Taquari quer a duplicação do trecho em frente à aldeia indígena. Nós já voltamos.
Afetado pela redução das margens de ganho financeiro em operação de crédito, o Banrisul teve queda de 3,3% no lucro líquido em 2013, na comparação com o ano anterior. O resultado alcançado foi de R$ 791.600.000, ante R$ 818.600.000 em 2012. No ano passado, o lucro líquido da instituição já havia registrado queda de 9,5% em relação a 2011. A Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari reivindica a conclusão dos 2 quilômetros da área indígena e a baixa velocidade nas extensões em que já há duplicação da BR-386. Entenda a situação atual na matéria. Programada para ser liberada de Estrela a Tabaí no fim de 2013, a inauguração da pista dupla da BR-386 depende ainda de 2 quilômetros que passam pela aldeia indígena e que não foram liberados pela FUNAI. As obras, de um modo geral, estão em pleno andamento, inclusive a liberação dos 22 quilômetros, que deverá acontecer nos próximos dias, mas nós temos um gargalo, que é exatamente esses 2 quilômetros em frente à aldeia. E nós temos bem claro de que a partir do dia 8 de janeiro de 2014 agora, foi publicado no Diário Oficial da União, de que todas as reivindicações dos índios, inclusive a construção da nova aldeia, está tudo confirmado, só que esse prazo está previsto até final de 2015. E as empreiteiras estão falando de que no máximo até junho as obras deverão estar prontas do restante. E elas vão retirar as máquinas. E a nossa grande preocupação é de que nós tenhamos mais um ponto de estrangulamento, como temos atualmente lá perto de Canoas, que é aquela ponte sobre a via férrea, que passa a ser um ponto de estrangulamento. Então essa é a nossa grande batalha, de que nós estamos organizando um protesto, a nossa indignação, a nossa manifestação nesse sentido. A SIC do Vale do Taquari reivindica a liberação deste trecho e pode fazer uma manifestação de bloqueio da rodovia para sensibilizar as autoridades. A motivação mais forte é a demora na conclusão do trecho ocupado pela aldeia indígena, mas outro objetivo também é o aumento do limite de velocidade dos trechos duplicados para mais de 80 km por hora. A nossa pressão justamente vai no sentido de que o DENIT e a FUNAI, isso nem envolve os índios a nível local, assim, nem nós somos contra o que os índios conseguiram e o que aconteceu com eles e tal, mas de que o DENIT e a FUNAI se entendam lá em Brasília e que esses 2 quilômetros também sejam liberados imediatamente para as obras, uma vez que não tem casas mais nesse espaço. E vamos considerar ainda de que é faixa de domínio, nem deveriam estar lá, mas vamos ignorar tudo isso, vamos pela parte legal. A parte legal está sendo cumprida, então não há porquê, e essa é a nossa indignação, não há porquê trancarmos essa obra. Nesta quinta-feira, às 5h30 da tarde, vai ocorrer reunião em Lajeado para a busca de apoio para a liberação do trecho em frente à aldeia indígena. A saúde é o principal problema do Brasil, de acordo com pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, Problemas e Prioridades para 2014, feita pela Confederação Nacional da Indústria em parceria com o IBOP. O item foi assinalado por 58% dos entrevistados. E agora a previsão do tempo. Nessa tarde, o sol seguiu presente, porém acompanhado de maior quantidade de nuvens e chuva forte, pois uma frente fria aos poucos está avançando sobre o estado e vai aumentar a nebulosidade sobre a região. Amanhã o tempo seguirá instável com muitas nuvens e condições para pancadas de chuva a qualquer momento. As temperaturas para quinta-feira em Lajeado são mínimas de 20 e máximas de 26 graus. Já em Dois Lajeados e Poço das Antas, as temperaturas devem ficar entre 18 e 26 graus. E a seguir, faltam poucos dias para o início das aulas na Univates. A instituição tem novidades.
Os 2.890 profissionais da terceira etapa do Mais Médicos vão garantir a cobertura total dos municípios localizados nas áreas mais críticas do país. Os profissionais vão ser distribuídos em 1.575 municípios e 28 distritos indígenas. O Mais Médicos deve atingir 45 milhões e meio de pessoas cobertas pelo programa até o final de abril deste ano. A vacina contra o HPV usada na prevenção do câncer de colo de útero passará a ser disponibilizada de graça no Sistema Único de Saúde. Neste ano serão vacinadas meninas entre 11 e 13 anos. No Rio Grande do Sul, são cerca de 258 mil adolescentes. A Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde e os municípios estão se articulando para, entre os dias 10 de março e 10 de abril, oferecer a vacina em todas as escolas. Daqui a alguns dias iniciam as aulas da Univates. Para este semestre, muitas novidades para os alunos. Confira na matéria de Marcos Stout algumas alterações, reformas e melhorias no campus de Lajeado. Univates está a poucos dias do começo de mais um semestre letivo. Período em que alunos calouros e os antigos vão poder usufruir de grandes novidades. Até maio, 3 grandes obras da instituição vão ser inauguradas. O Centro Cultural, espaço de uma nova biblioteca e auditório, além do Estádio Olímpico, com um prédio com 26 novas salas de aula, local para 812 alunos, e ainda o Parque Tecnológico. Nós tínhamos que construir uma nova biblioteca em função de que a nossa já estava limitada de espaço, isso já decorre 3 ou 4 anos. E nós tínhamos também a necessidade de um espaço, de um auditório para grandes eventos. Basta ver que as nossas formaturas elas são realizadas hoje no ginásio de ginástica olímpica, né? Então aquele trabalho, aquele processo todo de desmontagem da estrutura que está lá para montar uma estrutura de formaturas também tem um desgaste natural. E o ambiente também tinha que ser adequado para esse tipo de situação. E uma carência da região também de que era um ambiente cultural diferenciado, que pudesse receber peças também de teatro, por exemplo, musicais, etc. De inauguração é dia 3 de maio, né, com um show já programado. Mas nós faremos um evento teste no dia 15 de abril, um evento teste interno para que a gente consiga fazer todas as avaliações, inclusive com presença de bombeiros, etc., para ver as questões de segurança também, para que tudo funcione. Então, essa obra está sendo disponibilizada entre meados de abril e maio. Estádio Olímpico, né, as arquibancadas, que abaixo daquele espaço de arquibancada nós estamos construindo 26 salas de aula para 812 alunos. Na verdade, o impacto visual está muito mais caracterizado para quem olha e não observa, como se fosse apenas uma arquibancada de um estádio de futebol. E, na verdade, é um prédio de sala de aula que nós aproveitamos o prédio para ter um espaço de arquibancada para atender esse espaço todo da área de educação física. Ainda faltava, que é a área de atletismo, de esportes abertos. E também em abril vamos inaugurar o Parque Tecnológico, né, que é uma iniciativa que também era necessário, né, para a região, em termos de desenvolvimento de pesquisas, né, a Inovates também, que é incubador de empresas, também vai ser transferida para lá. No fim do semestre, mais 2 inaugurações estão previstas, um lago e o programa Bicivates, uma proposta inovadora, 120 bicicletas disponíveis em cerca de 3 quilômetros de ciclovias dentro do campus. Nós já iniciamos, né, a parte menor desse processo, a parte que seria interna, onde serão alojadas as 3 estações para pegar e depois disponibilizar as bicicletas. Está conclusa até o final desse semestre, junto com o lago que nós tínhamos aqui, que estava completamente assoreado e estava inclusive gerando riscos para os nossos vizinhos aqui em função desse assoreamento, que é a água da chuva, que em chuvas de grande intensidade essa água passava direto, não havia nenhuma retenção e causava alagamentos aqui nos nossos vizinhos. Então conseguimos, depois de quase 8 anos discutindo isso com os órgãos ambientais, conseguimos a licença e estamos fazendo essa ampliação do lago com uma profundidade maior e vamos construir um deck que vai levar do limite do prédio 9 até o meio desse lago, que acabou ficando um lago até de razoável proporção, né? O Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite.
TV Univates. Para você, para o nosso Vale.